Não, precisa não. Precisa não. Já tá mais. Vai lá. Não, você que tem que entrar. Quando aparecer aqui, eu vou te avisar. Bota a música antes de começar. Bota a primeira música. Começa um pouco mais. Agora pode entrar. Na hora que fiz aqui, ó, você aparecer, eu vou fazer assim. Ué, eu já coloquei aqui, por que não tá aí? Não sei, vai demorar. Chegou com o lá? Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Quando sou feliz, vocês nós sou feliz com Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos a esse culto de louvor e exaltação ao Senhor. A nossa finalidade aqui não é outra, senão refletirmos e estudarmos a palavra de Deus nesse momento de devoção, de louvor, de adoração ao Senhor. Se você já está aí online, pode ficar à vontade, convide sua família, convide pessoas que estão aí por perto para adorarem a Deus conosco. Pode começar a interagir conosco para eu saber que você está aí do outro lado, também adorando o Rei dos Reis. Estamos aguardando você interagir, você chegar a adorar a Deus conosco. Seja bem-vindo. Esta manhã, como vocês estão percebendo, eu tenho participando do culto comigo o irmão Ismael. Deus abençoe, Ismael. Deus abençoe seu lar, sua família. Que o Senhor, as misericórdias, alcance toda a sua casa. Obrigado. Se você quiser fazer o seu pedido de oração, você que está aí do outro lado, pode enviar pelo WhatsApp. Nós estaremos aqui intercedendo por você. Algumas pessoas já enviaram o seu pedido e nós vamos fazer isso agora. A irmã Meire, membro da Igreja Batista do Jockey Club, pede pela sua família, pede pelo nosso país, pela igreja e por todos que passam por momentos difíceis. Vamos orar ao Senhor, você que está aí do outro lado, vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus agora. Nosso Deus está ouvindo as nossas orações. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial, quando o teu povo está aqui reunido em culto. Nós queremos, Senhor Deus, suplicar ao Senhor pelo nosso país, pela igreja, por aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão enfermas, que o Senhor esteja alcançando e abençoando essas pessoas, Deus. Pedimos agora, Senhor, por esse culto, por essa escola bíblica dominical que estamos iniciando. O Senhor é o nosso Rei, nós não temos outro além do Senhor. Pedimos que o Senhor fale a cada coração, através de tudo que será feito aqui para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, por essa manhã tão especial, Senhor. Abençoe a família da irmã Meire, ela que pede pela sua família. Abençoe as demais famílias das pessoas que estão, nesse momento, nos acompanhando, ó Pai, intermediados pela tecnologia. Que a tua graça alcance cada coração, cada pessoa, cada lar. Nós pedimos isso sabendo que não somos merecedores de coisa alguma, mas o fazemos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse a vocês, está conosco nesta manhã um jovem servo do Senhor que vai apresentar ao Senhor também o seu louvor.
é o irmão Ismael. Ismael, vamos lá, dá o seu recado. Bom dia, pessoal. Quero convidar vocês a estarem aqui na live, louvando e adorando o Senhor nessa manhã, assistindo a EBD com o pastor Júlio, que vocês possam estar sendo abençoados nos seus lares. E vamos louvar, vamos cantar ao Senhor agora, exaltar o nome dele, porque ele merece, ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos louvar. Um louvor fácil, um louvor que todo mundo já conhece. A gente escolheu, optou por esse louvor porque é um louvor que todo mundo conhece, as pessoas crentes, até aquelas que não são crentes, não são cristãs, conhecem também essa letra dessa música. E Deus merece o nosso louvor, Deus merece a nossa honra, toda a glória é dele. Amém? Vamos louvar. Amém. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. grande é o Senhor em quem nós temos que nos ajuda por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Por isso diante dele nos prostramos. Grande é o Senhor, temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, glória ao Senhor. Amém. Obrigado, Ismael, pela sua participação nesta manhã de adoração, de louvor ao Senhor. Nós queremos que suplicamos ao Senhor que Ele abençoe a sua vida, a sua família e que as bênçãos dele sejam derramadas sobre a sua casa. Amém? Obrigado, tá? Agradeço pela oportunidade e quero reforçar o convite ao pessoal, aos jovens que estão passando pela live agora, que possam ficar para ouvir a palavra, a mensagem do Senhor. Tá bom? Amém. Amém. Vamos lá. Como combinamos, então, queridos, nós vamos refletir na palavra de Deus e você, então, vai abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Repetindo, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós estaremos refletindo, tomando por base a revista A Palavra e Vida, que você já tem aí, não é? Hoje, então, essa revista A Palavra e Vida, que você já tem aí. Hoje, então, a nossa base vai ser a lição de número 13, Cuidado com a ansiedade, o risco da depressão por conta da ansiedade, ok? Cuidado com a ansiedade, o risco da depressão por conta da ansiedade. Então, vamos lá. Abra a sua Bíblia nesse momento. Estou entendendo que você está abrindo a sua Bíblia, por isso estou aguardando essa oportunidade. Abra a sua Bíblia. Estou aguardando você encontrar a referência. Vamos lá, então, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Se não, é só você estar atento, que você, então, vai ouvir essa mensagem que o Senhor tem para você através dessa reflexão proposta para essa manhã. Vamos lá, então, diz assim a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidá-lo a orar mais uma vez comigo. Convidá-la a orar mais uma vez comigo nesse momento. Nada melhor do que falarmos com Deus para que a mensagem dele se faça clara aos nossos corações. Vamos então, mesmo daí de onde você está, vamos orar, vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai amado, nós queremos mais uma vez te agradecer por essa oportunidade tão preciosa de estarmos aqui, juntos, reunidos como povo teu, como família tua, ainda que à distância. Nós queremos, Senhor Deus, suplicar ao Senhor, que o Senhor abençoe cada lar, Pai, que está sendo alcançado pela Tua palavra. Cada família que está sendo, ó Pai, agraciada com a chegada da Tua mensagem aí, Pai. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor dê paz aos corações. Que o Teu Espírito Santo esteja, ó Pai, suavizando como um bálsamo, ó Pai, a vida de cada um, a jornada de cada uma neste dia, Pai. Em nome de Jesus,
fala conosco. Amém. Então, queridos, como havíamos combinado, cuidado com a ansiedade. Cuidado com a ansiedade. O risco da depressão por conta da ansiedade. O risco da depressão por conta da ansiedade. Consultando alguns especialistas no assunto, não é? E eu fui buscar informações acerca do assunto lá no site centralpsicologia.com.br, e os profissionais desse assunto nos falam que existe a ansiedade moderada e a ansiedade patológica. E eles então definem da seguinte forma: a ansiedade, de uma forma geral, é um estado emocional que antecipa uma situação de um desafio ou de perigo. Então, a ansiedade é um estado emocional que antecipa uma situação de desafio ou de perigo. Por exemplo, quando você vai começar a trabalhar numa nova empresa, te dá aquele famoso friozinho na barriga, aquela expectativa. Quando você vai apresentar um trabalho em qualquer ambiente no qual você tenha que cumprir essa tarefa, quando você vai viajar de avião, não é? Para quem não se sente seguro, dá aquela ansiedade, e amanhã vou estar nas alturas, vou embarcar numa aeronave, dá aquele friozinho na barriga. Prestar prova para um concurso ou para a escola, aquela prova final daquela disciplina que você não domina muito bem, mas que você estudou, porque afinal de contas você é comprometido também com o saber, não é? Então, queridos, os profissionais falam sobre essa ansiedade, que eles apresentam essas características, mas eles também dizem que essa ansiedade moderada, essa expectativa, ela é comum. Eles orientam a respeito do cuidado para que ela não se torne patológica ou para quando ela se apresenta de forma patológica. Eles afirmam que essa ansiedade moderada, ou essa normal do dia a dia, a pessoa volta ao seu estado normal depois daquela atividade, depois daquele compromisso já cumprido. Mas eles também falam que é considerada patológica quando o estado ansioso permanece sem que haja nenhuma situação iminente, ou quando permanece mesmo após o compromisso ter passado, ou quando há um estímulo, mas a resposta ansiosa é desproporcional e exacerbada, ou seja, exagerada, acima daquela normal. Então, os profissionais vão nos dar essas orientações. Eu gostaria de rapidamente dar uma informação para você sobre ansiedade também, baseado na Organização Mundial de Saúde, a OMS. Segundo os dados da OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. A OMS diz 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, aproximadamente 9,3, 9,5% da população convivem com esse transtorno de ansiedade. Então, nós precisamos cuidar das nossas emoções, para que ela não se transforme, para que ela não passe do nível daquela moderada para patológica. E quais são esses sintomas dessa ansiedade? Eu também fui buscar essa informação antes de entrarmos no texto bíblico. Daqui a pouco nós vamos mergulhar no texto bíblico, que, é claro, é o nosso objetivo principal. Mas eu preciso conceituar para você o que é a ansiedade, tomando por base pessoas conhecedoras do assunto. Vamos lá. Então, a ansiedade altera o humor, apresenta angústia constante, preocupação excessiva, desespero, medo irracional, insegurança, falta de humor, ressentimento e dor. Nos pensamentos, de que forma a ansiedade altera e afeta os nossos pensamentos? Falta de concentração, pensamentos confusos e constantes, preocupação exagerada com relação à realidade. Altera também o sono, afeta o sono, irritabilidade e dificuldade para dormir, pensamentos descontrolados.
como é que ela também afeta o nosso corpo. Tensão muscular, causando dor nas costas, dor de barriga, podendo chegar até a diarreia, tontura ou sensação de desmaio. Então, essas são as palavras dos profissionais acerca desse assunto. Mas vamos passar para a Bíblia agora, que é o nosso foco principal nesta oportunidade. Na Bíblia encontramos histórias de pessoas que sofrem dores no corpo por causa de problemas nas emoções que não foram bem resolvidos. Esses problemas não foram bem resolvidos. E quem nunca lidou com a ansiedade, não é? Quem nunca conviveu com a angústia apertando o seu peito? Vamos lá. Vamos partir para o texto bíblico, então. Cuidado com a ansiedade, cuidado com a sua ansiedade. Veja bem de que forma o apóstolo Paulo aconselha aqueles crentes da cidade de Filipos, aqueles servos de Deus daquela época, né? Paulo aconselha da seguinte forma: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6, somente a parte A. Não andeis ansiosos, não andem ansiosos por parte alguma, ou seja, não estejam ansiosos. E que tipo de ansiedade para a qual Paulo estava alertando? Exatamente para essa ansiedade fora de controle, para essa ansiedade patológica. Por que Paulo escreveu essa carta para eles? Qual era o contexto que eles estavam vivendo? Não é? Então, um dos motivos que fez Paulo escrever essa carta aos Filipenses, que fica lá na Macedônia, né? Uma cidade da Macedônia, na Grécia, claro, foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. E o que me encanta nessa iniciativa do apóstolo Paulo, vocês se lembram em que situação Paulo estava quando ele escreveu essa carta pedindo para os crentes de Filipe não ficarem ansiosos? Vocês se lembram o local e a situação em que ele estava? Ele estava preso. Paulo foi preso por pregar o evangelho, você deve se lembrar bem. Então, querido, Paulo, numa prisão, ele devendo estar ansioso, escreve para os servos de Deus, dizendo assim, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Qual era a razão da ansiedade dos filipenses naquela época? Né? Vamos nos situar aqui nesse contexto. Havia perseguição do Império Romano contra os cristãos. Os irmãos sabem que no princípio da era cristã, lá no primeiro século, muitos cristãos foram queimados vivos. Outros eram jogados em arenas, atirados em arenas para serem devorados pelos animais. Então, os filipenses estavam lidando com essa realidade. E é claro que, assim como nós, eles também ficavam ansiosos. E aí Paulo diz para eles, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Outra razão também é que havia falsos mestres confundindo as mentes dos cristãos, pregando falsas mensagens. Perceberam que essa coisa de falso mestre, isso não é de hoje? Eu costumo afirmar o seguinte: a história se repete, só mudam os personagens. Assim como naquela época já existiam falsos mestres, hoje também esses falsos mestres continuam existindo, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que nós precisamos confiar no Senhor e que Ele não nos abandona em nenhum momento, não é? Então, o que estava acontecendo? Alguns cristãos daquela época, como ainda hoje, estavam esquecendo-se da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem neste mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é soberano sobre tudo que acontece nesse mundo. Isso não quer dizer que tudo que esteja acontecendo seja a vontade dele. Mas Deus usa o que acontece para ensinar a humanidade a entender que ela continua dependendo dele, apesar de todos os avanços que ela alcançou, mas alcançou capacitada pela própria inteligência que Deus a ela deu, que Deus lhe deu. Então, mesmo sendo esse homem chamado homem pós-moderno do século XXI, mesmo sendo esse homem, Deus quer que o homem saiba, que a humanidade saiba que ela continua dependendo dele.
Então, Paulo lembra àqueles cristãos que o verdadeiro cristão não tem motivo para ficar desesperado, embora, como um ser humano normal, ele também sinta aquela expectativa quando está diante de um compromisso que mexe com suas emoções. É claro que a Bíblia não impede, hora nenhuma, que nós recorramos aos recursos da medicina, que nós recorramos ao recurso dos profissionais, claro que não. Mas a intenção de Paulo, quando a medicina não era tão avançada ainda, a intenção de Paulo era orientar que na palavra de Deus, aqueles cristãos podiam encontrar o alento de que eles tanto precisavam. E aí Paulo vai dizer que uma vida de oração e de confiança em Deus pode cuidar da ansiedade e evitar que ela se transforme em enfermidade, aquela ansiedade patológica sobre a qual nós já falamos lá na introdução do nosso assunto. E aí Jesus, então, corroborando com Paulo, Jesus, então, vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer o seguinte, lá em Mateus 6, 26 e 27, que você também conhece bem, né? A ansiedade sob um outro ponto de vista. Jesus vai dizer lá em Mateus 26, 27, diz assim, observem as aves do céu, Jesus no Sermão do Monte, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Perceberam, irmãos? Todas as coisas estão sob o controle de Deus. É claro que devemos tomar os nossos cuidados, porque a fé não nos isenta daquilo que acontece no mundo. A fé nos responsabiliza a sermos sensatos, a tomarmos os nossos cuidados, a orientarmos pessoas que estejam sob as nossas orientações, sob as nossas diretrizes, mas ela não nos isenta, ela nos responsabiliza, nos torna pessoas mais conscientes. Então Jesus diz, olha, observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E aí ele faz a seguinte pergunta, Jesus, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, Jesus está nos ensinando que Ele é que toma conta de nós. E que nós, é claro, como seres humanos, temos aquela ansiedade, sim, aquela moderada que é comum a todos nós. Mas quando esse nosso sentimento vai além disso, precisamos procurar ajuda dos profissionais e ajuda do Senhor, porque o Senhor não só nos socorre através da oração, mas também usa pessoas preparadas para nos dar o devido socorro quando a coisa fica fora do nosso controle. Então, existem profissionais preparados por Deus e alguns até servos de Deus que trabalham nessa área, que labutam nessa área, para então nos ajudar nesse sentido. Mas a palavra de Deus nos ensina que a ansiedade excessiva pode demonstrar descrença ou desconfiança na soberania de Deus. Percebe a palavra que eu usei aí? Pode demonstrar. Nem sempre é desconfiança, nem sempre é falta de fé. Às vezes é mesmo um distúrbio emocional ou até hormonal, e por isso o profissional precisa ser procurado quando a situação for essa. Mas pode ser também descrença ou desconfiança na soberania de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Muitos cristãos, quando estão passando por situações adversas, eles agem por conta própria, sem buscar a orientação de Deus. E por conta disso, por não buscarem a orientação de Deus, os princípios da palavra, ele consegue piorar aquilo que já não está bom. Não raras vezes, um assunto é simples,
mas pessoas inadvertidamente ou precipitadamente vão buscar soluções fora dos princípios de Deus. E aí, por conta disso, acabam piorando o que já não estava legal, o que já não estava bom. E desconsiderar a bondade de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. Desconsiderar a bondade de Deus, a soberania de Deus no meio de uma tribulação faz com que nós hajamos, não é? Com que nós passemos a agir como incrédulos. A ansiedade permanente é sinal de que estamos deixando de crer no poder de Deus e na bondade dele. E é exatamente nesse sentido que Paulo estava preocupado com os cristãos daquela época e que ainda hoje essa palavra é como um bálsamo para a gente. Que palavra é essa? Não andem ansiosos por coisa alguma. Não há melhor forma de vencermos a incredulidade ou a ansiedade senão estreitando o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais conhecemos as promessas de Deus, mais os nossos corações se encorajam diante dos desafios. Você crê nisso? Que quanto mais estreitamos o nosso relacionamento com Deus, mais os nossos corações se encorajam diante dos desafios. Então, querido, independentemente da situação que você esteja vivendo, e eu sei que os dias não são bons, esses dias de pandemia, eu quero convidar a você para estreitar o seu relacionamento com Deus. E Jesus vai confirmar isso, não é? Para a gente, lá em Mateus 6, de 28 a 30, quando ele diz assim, ó, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, Jesus estava, naquele seu sermão do monte, alertando as pessoas para esse cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, não é? Então, ainda hoje o Senhor está falando isso para a gente. Por que vocês estão ansiosos? Claro, não dá para a gente ficar impassível diante dessa situação que estamos vivendo. Não dá para a gente se alienar e fingir que nada está acontecendo. A proposta de Jesus aqui não é essa. Mas a proposta de Jesus para a gente é: encare a realidade, mas saiba que, acima de tudo que está acontecendo, o Senhor cuida de nós. Essa é a proposta. Esse é o convite. Essa é a palavra de desafio. Queridos, e é nessa hora que faz diferença o relacionamento e a fé em Deus. O relacionamento com Deus e a fé em Deus. Paulo vai ensinar para a gente, voltando lá para Paulo, né, que a oração é um instrumento poderoso contra a ansiedade. Ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, e aí ele completa, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceberam? Ele então identifica o mal que estava inquietando os corações dos cristãos de Filipos, dos filipenses. Ele então identifica esse mal, observa esse mal, mas dá o remédio, dizendo que eles precisavam buscar ao Senhor, não é? Com pedidos, com súplicas e com ações de graça. Com pedidos, com súplica e com ações de graças. Mas qual é a diferença entre pedido, súplica e ação de graça? Não é? Oração, súplica e ação de graça. Ação de graça, a gente sabe, está bastante claro. Mas qual é a diferença entre orar pedindo e orar suplicando? Os estudiosos do assunto vão dizer que orar pedindo é aquela oração que você faz confiante em Deus, mas quando você já tem esse recurso, você apenas ora reconhecendo que é Deus que dá. Por exemplo, você vai orar pelo pão,
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas você ora pelo pão, sabendo que tem pão lá na sua despensa, alimento na sua despensa. Então, você está pedindo porque você sabe que deve pedir a Deus, porque é Ele que nos mantém, nos sustenta. Essa é a oração petição. Agora, a oração súplica é aquela que você ora pelo pão quando já não tem mais pão na despensa. Senhor, manda o pão porque eu não tenho mais. Essa é a súplica, é aquela coisa mais veemente, aquela coisa mais urgente. Então, essa é a orientação de Paulo. Orem ao Senhor pedindo, orem com súplica, mas também orem agradecendo. São as 3 etapas dessa conversa com Deus, não é? Dessa conversa com Deus. E às vezes a gente para nessa segunda etapa. Às vezes oramos pelo pão, porque reconhecemos o poder de Deus, mas temos pão na despensa. Muitas pessoas também, às vezes, suplicam porque não tem pão na despensa, mas Deus providencia, então ela suplica nesse momento, não só mais pede. Mas aí para aí e se esquece de agradecer quando esse pão é providenciado por Deus. Quando esse pão é providenciado por Deus. E aí, querido, sabe o que quer dizer uma vida de gratidão? Vida de gratidão não é fazer discurso com a palavra Deus ou com o nome de Deus apenas do lábio para fora, da boca para fora. Vida de gratidão é viver de maneira que agrade a Deus, é reconhecer com atitudes que você, de fato, foi agraciado pelo Senhor. Isso é vida de gratidão sincera. Então, Paulo, ele orienta a gente, não é? E ele também diz que quando nós oramos, não é para que Deus conheça os nossos problemas. Sabe por quê? Deus conhece antes de nós nos dirigirmos a Ele. Lembra lá quando o salmista diz que Deus conhece até os nossos pensamentos? Lembram-se disso? Então, e Paulo está dizendo aqui para que nós oremos, não que Deus não conheça os nossos problemas e as nossas dificuldades. Ele sabe tudo, claro que Ele conhece tudo. Mas nós oramos para termos a consciência de que Ele pode resolver todas as coisas, de que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Então, Paulo nos ensina a orar. E qual é o resultado dessa oração? Primeiro, Paulo apresenta, ele deixa claro como estavam os corações dos filipenses, ansiosos, não é? Depois ele, então, ensina como é que eles precisam fazer para minimizar isso, para amenizar isso, para que Deus resolva. E depois, então, ele dá o resultado disso. E o resultado está lá no versículo 7 de Filipenses, capítulo 4. Você já leu comigo? Eu só vou reler para você agora, então, recordar. Vejam o resultado disso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceberam o resultado disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você que é cristão, eu tenho certeza de que você tem sido procurado por conhecidos seus, por pessoas que nunca se propuseram a ouvir a palavra ou a saber mais de Deus. Mas nesse momento de aperto, tenho certeza de que você já foi procurado por alguém ou soube de alguém que, mesmo te dizendo não crer em Deus ou não querendo nada com Deus, nesse momento de aperto, de alguma forma, essas pessoas recorreram a você ou a outras pessoas cristãs, porque perceberam que no cristão há algo diferente. Há aquela paz vinda do Senhor, que, como Paulo diz, que excede a todo entendimento humano. E é essa paz que guarda os nossos corações. E é essa paz que, nesse momento, a sociedade está precisando ver em nós e que essa sociedade tem procurado em nós. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eles olharem para nós e não perceberem essa paz, em quem eles vão buscar? A quem eles vão procurar? Eu costumo dizer que dificilmente um não cristão vai ler a Bíblia, ou se ele ler, dificilmente ele vai entendê-la. Mas a Bíblia que o não cristão quer ler é a nossa vida
diária com Deus. Ele olha para nós e percebe a paz do Senhor em nós. Não a paz do Senhor como aquele jargão muito usado e até muito desgastado, muito batido, mas a paz do Senhor é aquela que excede a todo entendimento humano. E Paulo afirma que é essa paz que guarda os nossos corações. Perceberam o que Paulo está dizendo para os filipenses e o que ele está dizendo para nós hoje? Como é que está o seu coração diante dessa pandemia que nós estamos vivendo? É claro que assim como qualquer outro ser humano normal, o meu coração também está com aquela preocupação moderada. É claro que como qualquer ser humano que faz parte de uma sociedade enferma, não só espiritualmente, mas agora também uma sociedade exposta a esse vírus a essa doença chamada Covid, não é? 19, claro que todos nós estamos preocupados. Se não ficarmos, somos seres alienados, e alienado é coisa que o cristão não é e não deve ser. Mas mesmo com essa preocupação, aquela moderada, aquela ansiedade moderada, mesmo com essa preocupação, nós cremos num Deus que tudo pode. E que por conta disso, essa paz que excede todo entendimento humano, ela habita em nossos corações. E é isso que as pessoas estão buscando. Então, como é que está o teu coração nesse momento? Se você está preocupado demasiadamente, querido, eu te entendo, mas eu quero dizer para você, mais uma vez, o que o apóstolo Paulo está ensinando para os crentes lá daquela cidade da Macedônia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? É assim que a palavra de Deus nos orienta. E vou dizer mais uma vez para vocês a palavra de Jesus para encerrarmos. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós somos a coroa da criação, temos a imagem e semelhança do Senhor. Para terminarmos, eu quero fazer 2 perguntas a você, para você refletir comigo. O que impede você, o que o impede, o que a impede de orar e de confiar? Ah, pastor, eu estou até sem força de orar. Ore a si mesmo, sem forças. Deus vai fortalecer o seu coração e ele vai encher de coragem a sua vida. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você: o que o impede ou o que a impede de agradecer a Deus por tudo? A Bíblia diz o seguinte: em tudo dai graças. Isso, em tudo dai graças. Mas como é que a gente vai dar graça nesse momento de incerteza, de insegurança? A Bíblia diz: em tudo dai graça. Em todos esses momentos nós podemos crescer e nos aproximarmos mais de Deus. Lembram-se de Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito. Então, querido, nós somos do Senhor. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós queremos deixar para você essa palavra do apóstolo Paulo, porque essa palavra é viva. A mesma palavra que encorajou os filipenses lá do passado, também encoraja os crentes hoje em todos os lugares. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Não permita que a ansiedade patológica tome conta da sua vida. Se você estiver sendo vítima dela, busque ao Senhor. Se ainda assim você não está conseguindo se livrar dela, porque Deus pode livrar, mas nós temos limitações, então busque um profissional.
ele também é instrumento de Deus para abençoá-lo nesse sentido. Vamos orar nesse momento? Eu gostaria que você elevasse seus pensamentos a Deus. Eu vou apresentar aqui alguns pedidos, né, de oração que têm chegado a mim. O Lucas tem pede para nós orarmos pelos seus patrões, a situação difícil, dificuldades financeiras. Nós sabemos que, nesse momento, os micro e pequenos empresários, né, até os grandes mesmo, alguns têm estado em dificuldade por conta da paralisação das atividades. E eu quero convidar você, antes de orar, quero convidar você para o culto hoje à noite, às 19 horas, tá bom? 19 horas, faremos mais uma vez uma live. Quero convidar você para que esteja hoje conosco de novo, mais uma vez, às 19 horas. Mas vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Feche seus olhos onde você está. Deus, nós queremos mais uma vez apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ao alcance dessa palavra, dessa mensagem. Que o Senhor esteja confortando seus corações. Que o Senhor esteja dando o alento necessário, ó Pai, nesse momento tão atípico, um momento que nós estamos aprendendo a conviver com Ele, Pai. Dá-nos sempre a Tua proteção, o Teu amparo. Se há alguém, ó Pai, que ainda não crê no Senhor, que nessa hora o Senhor visite os corações. E quanto aos Teus servos, Pai, que estão também conosco neste culto mediado pela tecnologia, que o Senhor dê a eles também, Pai, a essas pessoas, a tranquilidade necessária, a fé necessária para saber que tudo está sob o Teu controle. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor diz que nós valemos mais do que os pássaros. Obrigado porque a Tua palavra diz que nós somos a coroa da criação. Nós Te adoramos, Senhor Deus, sabendo que não somos merecedores de nada, mas o fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus alcance a sua vida. Que Deus alcance a sua vida. O Naim, Naim Soares, né, lá da cidade de Tauá, se não me engano é isso, Tauá, num outro estado, né? Naim está também participando conosco e pedindo oração. Que Deus abençoe a sua família, Naim. Querido, só para fecharmos agora, eu gostaria que você, se gostou dessa mensagem, se Deus falou no seu coração, divulgue esse vídeo, compartilhe no Facebook, inscreva-se também no meu canal do YouTube, dê um like. Nós precisamos também transmitir essa mensagem para o maior número de pessoas. E para isso acontecer, nós precisamos alcançar 1.000 assinantes lá no meu canal do YouTube. Então, acesse o canal do YouTube. O link já está lá mesmo no próprio canal. É Júlio Ravani. É só você acessar lá o YouTube ou o Facebook, Júlio Ravani. E lá, então, você estará dando uma ajuda para que esse pastor, seu amigo, seu pastor, seja também um divulgador dessa mensagem em mais um canal. A nossa intenção não é outra, senão alcançarmos mais pessoas para o Senhor Jesus. Confesso para vocês que nunca pensei em usar tal veículo, mas como alcançaremos corações se não for através da internet? Então faça isso se você puder. Entre lá, dê um like, inscreva-se no meu canal, para que a gente então transmita essa mensagem para pessoas, para mais pessoas, ok? Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você hoje, às 19 horas, no nosso culto de louvor e de adoração a Deus. Compartilhe esse vídeo com pessoas do seu conhecimento, do seu contato. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até às 19 horas, em nome de Jesus. Amém.